a paz a todos. E nessa tarde eu quero compartilhar com você, conosco, a respeito sobre dom profético, né? Sobre dom de profecia, né? Sobre culto. O que eu quero dizer para meus irmãos é que eu creio em profecia, né? Eu creio nos dons espirituais atuantes hoje na igreja. Mas o que eu quero enfatizar aqui para nós é que o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 12 de Corinto, né? da primeira carta de Corinto, ele está falando sobre a ordem no culto, né? Ordem no culto. Existe dom espiritual, os dons espirituais estão atuantes hoje, com certeza os dons estão atuantes hoje. Mas só que tem que haver um equilíbrio, né? Tem que haver um equilíbrio entre conhecimento e a graça. É como diz o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 18, ele está falando que tem que haver este equilíbrio. Graça, crescer na graça e no conhecimento. E crescer em graça, com certeza, existe um fator que fala a respeito também dos dons espirituais, né? Porque na igreja de Corinto estava havendo uma confusão a respeito dos dons. Quando você lê do capítulo 12 ao capítulo 14 da primeira carta de Corinto, estava havendo uma confusão. As pessoas queriam profetizar, as pessoas queriam falar línguas estranhas. Mas o apóstolo Paulo fala no capítulo 14 da primeira carta de Corinto, se alguém falasse em línguas, mas que ele pudesse interpretar, orasse para ver a interpretação. Por quê? Porque senão a mente dele ia ficar infrutífera. Ou seja, quando você lê no capítulo 12 da primeira carta de Corinto, há os 9 dons do Espírito, né? Não que seja apenas esse, mas ele aqui coloca 9 dons. Existe o dom da profecia, o dom da interpretação e o dom da variedade de línguas. Quem recebe o dom de línguas, ele tem que orar para que possa interpretar. E também, se ele quiser mais ainda avançar mais um pouco, orar para que ele tenha variedade de línguas. Existe, por exemplo, o dom da fé, o dom de cura e o dom de maravilha. Você tem um dom da fé? Ore para que haja o dom de cura. Ore para que haja o dom de maravilha. Tem um dom da sabedoria, tem um dom de discernimento de espírito, tem um dom do conhecimento. Então nós temos que buscar os dons espirituais. Mas o apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 12, último versículo do capítulo 12 da primeira carta de Corinto, ele diz assim: procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda melhor. Ou seja, o caminho do amor, né? Por quê? As pessoas hoje em dia, elas estão simulando uma falsa espiritualidade, né? Muitos falam língua para demonstrar que são espirituais, mas o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito do amor. Que nós temos, ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, nada seria. Eu creio em dom espiritual. Eu estou nesta cidade aqui, por exemplo, tive uma senhora que ela passou para mim, né, que Deus iria me levantar perto da minha cidade, e faz 11 anos que eu estou nessa cidade, né? E a respeito de culto, a igreja vai cultuar. Quem é a igreja? A igreja são as pessoas que vão cultuar. E lamentavelmente até um certo pregador dizendo que, né, muitas das vezes o culto parece, né, uma igreja fria. Mas quem é a igreja? Somos nós. É a igreja reunida, né? E eu lamento dizer que tem culto mesmo que parece um velório. Porque se nós, como igreja, não formos unidos para prestar culto a Deus, vai ser um culto ruim, não é verdade? Muitas das vezes nós saímos do culto dizendo assim, aquele culto foi ruim, mas sabe por quê? É porque não foi com um só propósito, com um só pensamento. Pode existir um culto individual, mas a Bíblia diz no capítulo 18, versículo 20 de Mateus: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali no meio deles. Um só pensamento, concordemente para louvar e buscar a Deus. E eu quero dizer também que tem muitos homens de Deus hoje que ele busca muito a parte teológica, né? A parte da letra, pode-se dizer assim, e ele não se aprofunda na oração, buscando uma unção na sua palavra, na palavra de Deus, para que Deus venha falar com o seu povo, né? E tem muitos irmãos que eles oram muito, mas também eles não buscam a parte, né? A parte bíblica.
porque tem que haver este equilíbrio. Olha só, o apóstolo Pedro, quando você lê no capítulo 5, versículo 15 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que eles levavam as pessoas para os lugares onde ao menos a sombra de Pedro fosse colocada e as pessoas eram curadas. Olha só, o apóstolo Pedro era um homem que ele recebeu da parte de Jesus. Jesus ensinou ele por 3 anos e meio. E vemos outro homem se destacando também no meio. Quem? O apóstolo Paulo, que ele aprendeu ao pé de Gamaliel, ele tinha várias formações. E a Bíblia diz no capítulo 19, versículo 12 de Atos dos Apóstolos, que os aventais, os lençóis e os aventais de Paulo eram levados e as pessoas eram curadas. Mas o apóstolo Paulo, ele equilibrou conhecimento e graça. E veja só a humildade de Pedro, no capítulo 3, versículo 15 da segunda carta, da primeira carta. Assim que o amado irmão Paulo escreveu segundo a sabedoria que foi lhe dada. O apóstolo Paulo, naquele tempo, ele não era digno nem de ser apóstolo, mas veja só, o apóstolo Pedro, um cabeça da igreja de Jerusalém, está chamando o Paulo de amado irmão Paulo, escreveu segundo a sabedoria que foi lhe dada, a qual os indoutos inconstantes torcem o resto das escrituras para a sua própria perdição. Ou seja, nós temos que ter muito cuidado, tanto com a profecia, tanto com a mensagem passada na igreja. Por quê? Porque tem homem nos últimos dias, o apóstolo Paulo diz nas cartas pastorais, que eles iam torcer a Bíblia para acomodar a necessidade das pessoas e não a uma necessidade espiritual, né? E por que nós temos que ter cuidado com o dom profético? Eu particularmente, na minha cidade, eu procurava pessoas de oração, pessoas usadas por Deus, mas nós vimos o testemunho delas. Eram pessoas que gostavam de escola dominical, eram pessoas que não perdiam culto, eram mulheres do círculo de oração, mulheres de Deus. E hoje que nós vemos, muitas das vezes, tem pessoas que ele não gostam dos cultos. Esse é o desequilíbrio. O apóstolo Paulo fala lá no capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, para nós não desprezarmos as profecias. Nos últimos dias, diz Joel, no capítulo 2, versículo 28, que Deus vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Olha só, mulheres profetizarão. E quando você lê o capítulo 14 de primeira carta de Corinto, o apóstolo Paulo está mandando as mulheres ficarem caladas. Sabe por quê? É porque estava havendo uma desordem. Quem mais profetizava na igreja do Corinto eram as mulheres, e havia uma desordem. O apóstolo Paulo está colocando em ordem. Seja feito tudo com decência e ordem no culto. E as mulheres estão se julgando muito espiritual, fazendo o culto de qualquer maneira e o culto de qualquer jeito. É por isso que muitas pessoas eles vão ser penalizadas por Deus. Você sabia? Você sabia? Porque elas se julgam muito espirituais e querem fazer um culto de qualquer jeito. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui no capítulo 14. Olha só. Ele está dizendo assim. Se alguém, capítulo 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamento do Senhor. Ou seja, eles estavam desrespeitando o apóstolo Paulo. Olha só. O apóstolo Paulo deixou 13 cartas. Ele estava desrespeitando Paulo, que era o cabeça daquela igreja naquele tempo também, que ele estava dando as diretrizes, e ele está dizendo que se houver um profeta, se houver uma profecia, que haja uma interpretação. Se ao falar em línguas, se a pessoa, que ele fique calada. Então nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque as evidências dos últimos dias será marcado por falsas profecias, por falsos profetas. Capítulo 24, versículo 24 de Mateus diz assim, Jesus está dizendo assim, eu estou profetizando para vocês, vai aparecer falsos cristos e falsos profetas no meio de vocês, eles vão fazer sinais e prodígios, e se possível fora, eles vão enganar até os escolhidos. E até o irmão disse assim, que tem pessoas que ele é usado na mão de Deus, ele é perseguido, ele é muito perseguido, né? Ele se julga muito perseguido, mas na verdade irmãos. A Bíblia diz que aquele que mais é dado, mais será cobrado. As pessoas que eles colocam para fazer a obra de Deus, você que é usado na profecia, com certeza vêm os ataques do inimigo, porque você está fazendo algo para Deus, você está transmitindo algo da parte de Deus para alguém. E eu quero falar, eu fiz este vídeo aqui
é para motivar os meus irmãos, porque na igreja tem profeta. Na igreja tem profeta, né? Agora, muitas das vezes a profecia, para se cumprir, o fulano ou a fulana, ele tem que se colocar na posição para que haja o cumprimento da profecia, né? Eu sempre gosto de frisar o caso de Moisés, no capítulo 4, versículo 14 ou 12, lá de Êxodo. O próprio Deus se revela para Moisés na sarça ardente, o próprio Deus faz maravilhas ali no meio de Moisés, mete a mão no peito, a mão fica leprosa, a mão torna a ficar boa, a vara se transforma em cobra, torna a se tornar em vara novamente, mas quando desce do monte Moisés, a Bíblia diz que Deus quer matar Moisés porque Moisés não guardou o pacto da circuncisão. Olha só, Deus promete o reino através do profeta Samuel, o reinado para Saul. Saul não fica na posição, a profecia não se cumpre e termina ele próprio se suicidando no final do seu reinado. Há profecias de Deus e há pessoas usadas com o dom de profecias hoje. E quando você se coloca na posição, com certeza vem perseguição porque você está fazendo a obra de Deus. E com certeza também tem culto frio, sim, porque quando as pessoas não se reúnem com o propósito de buscar a Deus, quando o culto, nós se reunimos com uma mente dividida, Deus não se manifesta no meio, porque a Bíblia está dizendo, Mateus no capítulo 18, versículo 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, se concordarem, é concordemente, é um só pensamento. O que há em muitas igrejas hoje, irmãos, é um pensamento dividido, é o que estava vendo na igreja de Corinto. E eu quero dizer para nós que não existe igreja perfeita. Nós não somos perfeitos, nós somos chamados lá de fora para dentro para mudarmos de vida, nascer de novo, ser nova criatura. E eu quero dizer para nós que os dons são atuantes. Eu me lembro muito bem quando um profeta de Deus disse assim para Emanuel, Deus está te dando uma casa. Mas sabe o que aconteceu, irmão? Eu não via de onde vinha da onde, mas eu fui trabalhar. E dentro de 3 meses que ele me profetizou, eu não estava acreditando, mas eu estava dentro da casa que Deus me deu. Mas há profecia, mas o fulano e a fulana, tem gente que a respeito de um emprego, por exemplo, Deus está te dando um emprego, mas ele não corre atrás, ele não vai atrás, ele não vai para a bolsa de emprego. Aí fica difícil concretizar a profecia. Hoje existem profecias, mas as pessoas não estão se colocando na posição para que ela venha se concretizar, porque tem um tempo para a profecia se concretizar na vida do ser humano. E que nós tenhamos cuidado. Apóstolo Paulo, ele fala lá no capítulo 11, versículo 13 a 15 da segunda carta de Corinto, que os ministros, Satanás se transfigura em anjos de luz, não é por muitos que os seus ministros se transfiguram em anjos de justiça. Tenhamos muito cuidado com a falsa espiritualidade. Esse negócio de Deus me diz, Deus está me falando. Tenhamos muito cuidado, sabe por quê? Porque no Antigo Testamento existia um grande ritual para entrar na presença de Deus. O sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano na presença do Senhor. Jesus veio, a Bíblia diz lá no capítulo 2:12 lá de Efésios, que ele desfez a separação que havia no meio. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Mas só que Salomão, ele chega a dizer no capítulo 5 de Eclesiastes, ele chega a dizer, vê como tu põe o teu pé na casa de Deus. Vê como é que nós prestaremos culto diante de Deus. Porque Deus está no céu e nós estamos na terra. O que está havendo hoje nas igrejas, irmãos? Pessoas não se congregando, mas eles querem ser usados, eles querem ser aplaudidos. E temos que ter cuidado, porque muitas das vezes é um falso profeta, não tem comunhão, não tem pastor. Tem muitas pessoas que ele não está submisso a uma liderança, mas ele quer ser profeta, ele quer ser usado na mão de Deus. E nós temos que estar debaixo de lideranças. Eu sou cantor, eu canto muito, eu profetizo. O que vai ser avaliado diante de Deus, leia capítulo 10, versículo 18 a 20 lá de Lucas. Os discípulos trouxeram um bom relatório para Jesus, de 70, nós expulsamos demônio, os demônios se submetem a nós. Jesus chega a dizer para os seus discípulos, não se glorie porque o demônio está se submetendo a vocês, mas se glorie porque o teu nome está escrito no livro da vida. E nós temos que nos humilhar. O apóstolo Paulo disse que ele era o menor. O apóstolo Paulo disse que ele era o principal dos pecadores. E olha só, foi um homem que nos legou 13 cartas. O apóstolo João Batista, ele disse que ele era uma voz que clamava no deserto. Mas sabe quem deu testemunho dele? Jesus, no capítulo 11 de Mateus. Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? O que foste ver lá? Um homem vestido com vestes bonitas?
do palácio do rei? Ele disse, não, um profeta muito mais do que um profeta. Olha só, Jesus dando testemunho, Deus dando testemunho do homem. E eu quero dizer para nós, quem dá testemunho nosso, quem vai avaliar-nos não é o homem, é Deus. No capítulo 9, lá no capítulo 17, versículo 5, lá até o versículo 9 de Jeremias, está dizendo que eu, Senhor, esquadrinho, eu vejo o coração do homem e da mulher. Ele vê a intenção, se o propósito é louvar, se é bem dizer ou é se engrandecer a si mesmo. Tenhamos muito cuidado. Fique com esta palavra, que Deus te abençoe. Medite. Existe profeta ainda, mas o profeta tem que estar congregando, tem que estar na igreja. Porque muitos colocam hoje em dia, não, eu não estou indo no culto por causa disso e por causa daquilo. Mas eu sou profeta. Tenhamos muito cuidado com essas pessoas que não tem pastor, que não se submete à liderança, que não tem amor, porque o apóstolo Paulo, ele diz aqui no capítulo 14, leia para você ver no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas os principalmente de profetizar. Segui o quê? O amor. Já conheci profeta aí que se diz profeta que se você tocar nele, ele lhe xinga. Tem a língua, ele é profeta, diz que é profeta de Deus, mas a língua não cabe na boca. Tenhamos cuidado com essas pessoas, é detonar, né? E Tiago, ele disse que a nossa língua cheia de peçonha mortal, no capítulo 3 de Tiago. Muitas das vezes é profeta de Deus, mas muitas das vezes também está quebrantando a vida de um irmão. Muito cuidado com profecia, muito cuidado com profeta que não tem pastor. Nós congregamos, Jesus se manifesta, o culto se torna maravilhoso quando nós vamos para a igreja com um só pensamento. E Deus opera, porque tem igreja fria, sim. E tem igreja que Deus se manifesta maravilhosamente, os irmãos profetizam, entregam profecias espirituais porque estão congregando e é bem aceito no meio do povo, porque estão vendo o quê? O testemunho dessa pessoa. Deus te abençoe em nome de Jesus.